Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. O livro dessa semana, O Ofício, do escritor russo Sergei Dovilatov. Um livro da editora Kalinka, selo Kalinka, editora tem parceria com a editora Edra. A tradução é de Daniela Montian e Yulia Mikarian. O Ofício, gente do céu, que obra, que livro. Quero primeiramente agradecer a Daniela Montian, que me enviou esse livro carinhosamente, porque eu tive um probleminha com a Amazon. Eu comprei o livro, né, no pré-lançamento, mas no site da Amazon nunca saiu temporariamente fora do estoque. E a Daniela Montian me enviou esse livro aqui, ficou sabendo do ocorrido e acabou me enviando esse livro aqui. E eu sou muito grato a você, Daniela Montian. Muito obrigado, porque eu tive o prazer de ler uma das melhores obras da minha vida. Quem acompanha o canal sabe que eu fiz um vídeo de Parque Cultural, né? Que é a primeira obra que foi traduzida do Dovilatov aqui. E desde aquele tempo eu fiquei louco, querendo, né, ler mais Dovilatov. E a Kalinka 2018 lançou essa obra aqui, ó. Que presente para nós leitores e fãs de literatura russa de altíssima qualidade, porque Dovilatov é único, gente. Falar de Dovilatov é um prazer, porque o cara, ele criou um universo único literário. Algumas características do Dovilatov: narração em primeira pessoa. Ele faz uma confusão entre realidade e fantasia, então o leitor fica questionando: será que isso é verdade? Será que isso é realidade? Será que isso é fantasia? Então ele brinca, ele joga com essas palavras, ele joga com essas ideias, né, nos seus livros, nos seus contos. E isso intriga o leitor. Isso é fascinante. E tem uma forma concisa de escrita, às vezes fragmentada, e principalmente a questão da metalinguística, né, que ele vai falar sobre o ato de escrever, sobre ser escritor, sobre ser jornalista. Depois vamos falar sobre O Ofício, essa novela que é dividida em duas partes, né, que vai retratar aqui as peripécias, né, da biografia literária do Sergei Dovilatov com muita ironia. Esqueci de falar que uma das características fundamentais do Dovilatov é a ironia que ele usa. A primeira parte vai ser o livro invisível, que vai retratar ali as angústias, os tormentos do jovem escritor Dovilatov na sua cidade, Leningrado, na Rússia, na União Soviética, na Estônia, tentando publicar a sua obra. Alguns escritores, né, se frustram porque a sua obra não tem o reconhecimento necessário, né? O Dovilatov, ele se frustrava porque ele não conseguia nem publicar suas obras. Existia um modelo de belisca e assopra lá na Rússia, através da obra dele. Mandava seus originais, seus contos para os jornais, eles elogiavam, mas falavam: olha, mas não podemos publicar. Outros falavam: você é incrível, mas não podemos publicar. Quer dizer, isso frustrava muito qualquer um, né? Qualquer escritor se sentiria frustrado. Então o livro invisível, ele vai narrar, né? Desde o início eu achei interessante que tem uma parte que fala sobre o destino. Que ele diz que quando ele era bebê, estava andando com a mãe dele lá. Isso foi uma história que a mãe contou. E um cara chegou lá e queria beliscar a bochecha do Dovilatov quando era bebê. E a mãe: não, que isso, vai beliscar a bochecha? E depois ele ficou sabendo que o escritor Andrei Platonov tinha o costume de ver as crianças e beliscar a bochecha, né? Ele falou: será que é o destino? O Andrei Platonov, que é um dos grandes escritores, né, russos. Será que era o destino ali que teve aquele encontro casual, né? Então ele questiona muito isso. Aí ele vai falar quando ele entrou para o grupo dos citadinos, que era um grupo de escritores ali, né, que conversavam sobre a obra. Quando ele entra, acaba o grupo. O Dovilatov, ele vivia uma maré de azar ali em Leningrado, né? Quando eu falei na Estônia, porque ele muda para a Estônia depois de ter trabalhado em alguns jornais na Rússia. Ele acaba indo para a Estônia. E lá na Estônia acontece um fato muito interessante, muito triste também.
Porque ele começa a trabalhar no jornal e começa a mandar os seus contos, sua obra, né, para algumas editoras. E um editor lá resolve publicar a obra do Dovlatov. Acha incrível, fala, não, olha, nós vamos publicar esse livro de contos seu aqui. E fez todo o procedimento, até a capa foi aprovada. O que que acontece? Um grupo de estonianos, né, eles escreveram uma petição para a ONU exigindo a democratização da Estônia, né, que eles queriam acabar com a russificação forçada. E o que que acontece, né? A KGB vai lá, bate na porta desses estonianos e um deles estava com os originais do Dovlatov. E foi confiscada a obra do Dovlatov. Na Rússia eles proibiram de novo, na Estônia, proibiram de editar a obra dele, alegando que estava tocando em assuntos ali que não eram de agrado, né? Então essas recusas literárias, isso aí frustrou bastante. Lendo essa primeira parte aqui, a gente tem uma maré de sentimentos ali. Sentimos como Dovlatov uma tristeza, uma angústia por não ter a possibilidade de publicar sua obra, né? Ele não queria um escritor famoso, um Dostoiévski, um Tolstói da vida, não. Ele queria apenas publicar sua obra. Era isso. Hoje nós temos tantas editoras independentes, podemos publicar, né, livros pela internet, tudo. Imagina naquele tempo. Você ia de porta em porta, os editores batiam a porta na tua cara. Era muito complicado. E o Dovlatov também trabalha em alguns jornais, até o último que ele trabalhou, eles falavam muito bem do governo, então ele se sentia como um covil de cobras. Com tantas frustrações, Dovlatov resolve fazer o quê? Resolve partir para a América, porque lá é o paraíso. Será que é o paraíso mesmo? Aí entramos na segunda parte da novela, que é o Jornal Invisível. É interessante essas duas partes, né? O livro invisível, o jornal invisível. O Dovlatov, ele nunca lançou um livro na União Soviética. Ele nunca lançou um livro na Rússia. É legal questionar isso, né? O que é invisibilidade? É aquilo que você não vê, mas pode existir. Interessante, muito interessante. Mas vamos falar sobre essa segunda parte da novela, que é o Jornal Invisível, que é uma das partes mais hilárias do livro. Olha, tem pontos aqui que eu cheguei a gargalhar mesmo. Então a segunda parte vai narrar, né, a vida do Sergei Dovlatov na América, nos Estados Unidos, que para ele era o paraíso, né? Para os russos era o paraíso, os Estados Unidos. Mas novamente Sergei Dovlatov se frustra. Gente, é frustrante viver nesse mundo. Então vai mostrar com muita dificuldade que o Dovlatov passou no início, né, da sua vida aqui nos Estados Unidos. Principalmente o estranhamento dele quando ele chega em Nova York e vê aquela cidade cheia de prédios, né? E aquilo, né, ao mesmo tempo que fascina, entristece. Parece que ele enxergou um pouco de desumanização, né? As pessoas meio que mecânicas, né, sendo máquinas. E até ele questiona aqui uma parte na questão da mercadoria, né? Que as pessoas parecem mercadorias. Infelizmente era assim. Você pode criar a Sinfonia número 14, Guernica, Ana Karenina. Inventar um fígado artificial, um laser ou uma bomba de hidrogênio. Você pode ser um gênio, um profeta, um grande herege e um herói de labor. Não importa, frutos materiais de esforços humanos inevitavelmente se tornam objetos de especulação no mercado. Tudo o que é criado pelo homem está sujeito às leis do mercado, e essas leis são universais. Então ele vai questionar a questão da mercadoria, a questão do capitalismo. Os Estados Unidos era um país ali que vivia através de negócios. Quando ele fala homens de negócios, lá na Rússia, homens de negócios eram os enganadores, eram os trapaceiros, enganavam o povo. Não, nos Estados Unidos não. Eram os caras que davam a carta, né? Eram os caras que faziam aquela engrenagem girar. Aí ele arranja um emprego no jornal, um jornal lá que tem um fundo meio que partidário, e ele tem umas intrigas ali com o editor.
E ele acaba saindo de lá, se frustra novamente, frustração. Esse livro aqui é muita frustração que o Dovilatov passa. Aí ele resolve, com os amigos ali, fundar um jornal, né? Vamos fundar um jornal aqui, e o objeto principal desse jornal é contar os horrores do totalitarismo. Eles queriam denunciar para o mundo o horror que era o totalitarismo, né? Então eles tinham esse pensamento de fundar um jornal. E nessa parte eu tenho uma história aqui que é muito engraçada, que um dos amigos lá do Dovilatov, ele vê que tem uma vizinha, tem um italiano que visita ela só de manhã. E ele fala para os russos lá, fala, olha, é o seguinte, a gente pode falar com ele, porque ele deve ser mafioso, porque ele só visita essa mulher de dia. À noite ele deve tomar conta de alguma boate, né? E essas boates são cuidadas pela máfia. Então nós podemos pedir dinheiro, né? E eles marcam um encontro com o italiano. Chegando lá, né? Eles falam, olha, nós sabemos que vocês têm uma organização e nós estamos precisando de um capital para fundar um jornal russo, para falar tal. Aí o cara fala, não, tudo bem, eu vou ter que falar com o fulano de tal, que ele que cuida desses negócios, do partido. Aí eles, do partido? Resumindo, o cara tinha um partido de esquerda lá nos Estados Unidos, idolatrava Trotsky, começou a falar de Solzhenitsyn, começou a meter o pau no Tolstói e falar que ele só escrevia para a burguesia, a baixa burguesia. Quer dizer, eles saíram lá da Rússia por causa desse pensamento comunista, de radicalista, e chega nos Estados Unidos, que é o paraíso, encontra pessoas com pensamento também igual de lá da Rússia. Eles, meu Deus, vamos sair daqui urgente. E a história é hilária. Vocês têm que ler esse livro aqui, vocês vão dar muita risada, vão ter uma mistura, um mix de sentimentos. Aí um judeu ajuda eles, né, investe no jornal, eles começam a produzir, e o Dovilatov começa a enviar contos, né, e um dos seus contos é publicado no New York Times, então ele já começa a ficar feliz, e depois disso ele começa a lançar os seus livros, mas o jornal não dá certo, e um dia lá porém eles começam a ter muito prejuízo nesse jornal, e um dia acontece lá não vou entrar em detalhe aqui, não vou dar spoiler, mas acontece um feito lá que acaba o jornal. Mas aqui, o que me mais impactou nessa obra, né? Eu adoro a escrita do Dovilatov. Olha, eu sou apaixonado pela obra desse autor. Novamente, não vejo a hora de ter outros livros. A Mala, tem A Zona, que é um livro de contos. Mas eu adoro, a escrita do Dovilatov é única. Mas assim, ao final desse livro, sempre eu tenho questionamentos, né? Eu gosto de leituras que fazem isso. Questiono o leitor. Meu questionamento é, qual é o verdadeiro ofício do Dovilatov? Era jornalista? Era escritor? Era imigrante? Refugiado? Dissidente? Qual é o verdadeiro ofício de Sergei Dovilatov? Ofício, ele vem da palavra oficial, está lá no latim, e oficial é uma linguagem utilizada mais no meio militar. Assim como o oficial, numa guerra, defende a sua nação, o Sergei Dovilatov tem o mesmo papel, de defender o quê? A sua obra, a sua escrita, a sua literatura. Uma literatura única, uma literatura incrível. Eu indico esses livros para todos os meus amigos. Sergei Dovilatov, O Ofício. Esse foi o livro dessa semana. Até mais.